gerações, onde a magia do Natal ganha vida através da música, da dança e de um boneco que se transforma em príncipe. Hoje a gente vai mergulhar no universo de O Quebra-Nozes junto com a coreógrafa Karine Silva. Isso aí, seja bem-vinda, Karine. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Feliz Natal, né? Pra você Feliz também. Natal para todo mundo. E nada melhor do que falar sobre o Natal do que falar sobre Quebra-Nozes, que é um balé de repertório, não é? Sim. E o que seria um balé de repertório? Quando as pessoas falam isso, eu tenho dúvidas, por exemplo, não sei o que é. Você podia explicar pra gente? Claro. O balé de repertório, ele faz parte da história do balé clássico, né? Eles foram criados no século XIX e eles têm músicas e coreografias originais. E eles atravessam o tempo e são dançados até hoje, né? Como o Lago do Cisne, Don Quixote e o famoso Quebra-Nozes, né? Que é uma história de Natal. Que legal. E por que todo ano a gente vê que todas as companhias, e depois de tantos anos, até hoje as pessoas vão, assistem, viram um clássico de Natal mesmo, né? Sim, o Quebra-Nozes virou um clássico no mundo todo. Companhias, escolas do mundo todo apresentam esse balé porque ele é muito mágico, né? Vale muito a pena prestigiar porque é possível sentir as sensações assim que ele é capaz de transmitir. Então vale muito a pena mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Quebra-Nozes pro pessoal de casa entender por que ele é tão mágico assim. Sim, o balé de Quebra-Nozes ele é feito em 2 atos, com música de Tchaikovsky e coreografia original de Marius Petipa e Lev Ivanov. E acontece com a protagonista Clara. Ela ganha um boneco Quebra-Nozes do seu tio Drosselmayer na noite de Natal, então estão todos muito ansiosos por esse dia. E durante a história do balé, esse Quebra-Nozes ganha vida e vira um príncipe. E junto, os dois, eles atravessam uma jornada, né? Eles iniciam uma jornada para o reino dos doces. Então, assim, é um balé muito encantador, que tem vários personagens, muito colorido e traz muito essa magia do sonhar também, né? Quando esse balé é adaptado, principalmente nas escolas que tem as crianças devem ficar enlouquecidas mesmo nos ensaios, né? Ai, com certeza, porque elas se identificam muito com esse balé, né? É um balé que, na maioria das vezes, eles possuem crianças no elenco, né? É muito difícil não ter criança no elenco. Então, é um balé que realmente se aproxima, né? E é muito legal, porque a Clara também, ela inicia criança na maioria das versões e ela se transforma numa adolescente, né? Mais adulta. Então, nessa história também acontece essa fase de amadurecimento de uma criança para um adolescente. Foi a primeira... Só um adendo que eu acho muito interessante, porque foi o primeiro balé que eu assisti. Jura? E a parte mais mágica pra mim, quando você é criança, você não entende como é a troca das Claras. E na hora que a Clara vira adulta, pra mim foi... Nossa, ali eu passei a gostar do balé. E é muito legal, sim. Que incrível. E quanto tempo demora o balé de Quebra-Nozes inteiro, o repertório? Olha, por volta de umas 2 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, porque assim, a gente tem que manter a fidelidade do balé, né, com as versões, mas a gente também pode trazer adaptações para os dias de hoje. Legal. Então, dependendo de como é feito e da realidade daquele grupo, companhia, escola que está dançando, esse tempo pode variar. Que legal. E quais são os desafios de montar um balé tão grandioso como esse? Eu diria que o primeiro é essa fidelidade, né? Porque a gente tem que manter certas tradições e manter a essência da história, né? E também, para o outro lado, é trazer para a atualidade, para o público que vai assistir hoje, né? Então, esse é um desafio. E assim, o Quebra-Nozes, ele tem muitos personagens, muitos figurinos, tem as crianças. Então, a equipe precisa estar bem alinhada para que tudo possa acontecer da forma correta. Vocês estão mais que quentinhos, né? Acabaram de apresentar. Sim. E a gente sabe que a companhia traz muito também a coisa do contemporâneo. Como é que foi adaptar isso para o Quebra-Nozes? Sim, dentro do Independente Grupo de Dança, né, Cláudia Pereira, a gente fez uma participação com dos soldados, na Batalha dos Soldados com os ratos. E essa parte a gente levou para o lado mais contemporâneo. Legal. Dessa batalha que acontece dentro da história, né? Então, mas as outras partes a gente conseguiu manter mais dentro da linha do balé clássico e do neoclássico mesmo. E como
vocês pensam nisso, nessas mudanças, assim, que por mais que sejam pequenas, faz toda a diferença na hora de assistir esse repertório, né? Como que é? Como vocês pensam em colocar essas características num balé de repertório? Acho que também vai muito da realidade que cada escola vive, né? Então, por exemplo, o grupo, ele é mais voltado para dança contemporânea. Então, qual personagem, qual momento da história a gente consegue encaixar isso, né, com mais vigor, qualidade? Então, a gente vai adaptando para nossa realidade também. E aí que você falou dos desafios, sem perder a essência do que é o balé, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo junto. Isso é muito legal. É muito louco, né? Uma das coisas que eu fico pensando é a troca de cenários, porque a história se passa em lugares diferentes. Sim. Como é que é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cenários que tem, né? As fases dessa história. Sim. A gente começa na noite de Natal, né? Então é uma casa bem arrumada, elaborada, com uma árvore bem grande. E assim, na nossa realidade, hoje a gente usa muito projeção, porque daí não precisa ficar trocando cenário físico, né? A projeção consegue ajudar a gente ali para fazer isso. Legal. E aí tem toda essa parte dentro da casa, aí acontece a briga, né? Essa batalha, que é onde a Clara, criança, vai dormir e acorda grande, acorda já uma adolescente, né? Vamos dizer assim. E tem toda essa cena. E depois a gente entra nessa jornada dos flocos de neve, que é essa transição para o reino dos doces, né? Eles vão indo, então eles passam pelas neves, uma parte muito bonita do balé. E aí a gente chega no reino dos doces, né? Que aí é muito colorido, é muito bonito, as crianças se identificam bastante. Eu imagino. E quanto tempo demora dos ensaios até a apresentação final? Olha, É bastante, né? Eu imagino. A vida inteira. é muita aula, Eu imagino. né? Os bailarinos precisam estar ali tecnicamente bem preparados, então bastante aula. E um dos nossos desafios nesse período é isso, conseguir manter ensaio com aula, né? Porque o tempo acaba ficando curto. Mas geralmente a gente já decide o tema no primeiro semestre, já começa a pensar nos personagens ali para abril, junho, já começa a trabalhar alguma coisa nesse período, e no segundo semestre a gente já volta a todo vapor para ali ter período do segundo semestre, ter apresentação em novembro e dezembro. E Nath, você sente saudade disso? Ai, demais, gente. Chega essa época do ano, final de ano, eu fico naquela deprê, né? Saudade. Porque demais. é uma rotina intensa, né? E faz muita falta, né? O corpo pede por aquilo. E uma das coisas que é mais interessante, que chega essa época, todo mundo fica muito maluco, porque quando você vai apresentar um repertório, você tem que ter uma técnica clássica impecável. Por isso a gente tem os métodos, na escola é o método Royal. Como é que é? Os exames chegam, queria que você falasse um pouquinho dessa preparação, junto com todos esses ensaios, às vezes cai tudo muito perto, muito próximo. Exatamente. Dentro da escola a gente trabalha com o método da Royal Academy of Dance, e aí a gente tá preparando todos os alunos para os exames, que também acontecem no segundo semestre. Então Rindo de desespero. Mas é muito bom, assim, eles se sentem cansados, eles ficam cansados, mas é isso, né? É uma motivação também, né? Com certeza. Esse período é muito bom. Quando acaba, dá vontade de voltar. Fica nas férias todo mundo com saudade. Cá, obrigada mais uma vez. Eu que viu? agradeço. Arrasou. Daqui a pouquinho, no final do programa, vamos ter aqui a apresentação de Quebra-Nozes. O que vamos apresentar hoje? Sim, Já? Maria Cecília, ela é da escola do Independente Espaço de Dança Cláudia Pereira. Ela vai dançar uma variação adaptada por Fernanda Barbosa com o boneco Quebra-Nozes. E ela é linda. Ela vai representar a Clara criança. Ah, legal. Então, muito legal. Espero que vocês gostem. Com certeza. E ó, vai lá no Instagram também, pra quem quiser ficar por dentro de tudo, @ied.claudia.pereira. Vão lá, sigam bastante nas redes sociais, que daqui a pouquinho vamos ter a apresentação ao vivo aqui, hein? Quebra-Nozes. Fica aqui que é já já. Exatamente. Vamos pro intervalo, na volta tem muito mais. Ainda não, peraí.